Olá, meu irmão, minha irmã, feliz domingo na tua vida, no teu coração, feliz domingo cheio de esperança, esse dia do Senhor que o Senhor preparou para nós celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Cristo, atualizarmos a Páscoa, celebrarmos o Cristo vivo em comunidade, como povo de Deus. Feliz domingo para você. E nesse domingo, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos dê as condições necessárias para que possamos proclamar, escutar, refletir, rezar, meditar, contemplar e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para os nossos passos, só pode ser bem compreendida, bem acolhida, bem rezada, bem vivida, com a graça do Espírito Santo de Deus iluminando a nossa escuridão, com a graça do Espírito Santo de Deus regando a nossa secura, com a graça do Espírito Santo de Deus enternecendo a nossa dureza. Por isso dizemos humildemente, reverentemente, conscientes da nossa fragilidade, da nossa necessidade: vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, vinde nos abençoar, vinde nos fortalecer, vinde nos iluminar, vinde nos dar a graça da tua presença. Vinde, Espírito Santo, nós precisamos de ti, nós necessitamos de ti. Vinde, Espírito Santo, porque queremos escutar a palavra, porque queremos rezar, queremos meditar, queremos contemplar a palavra. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo é o 18, os versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me parece do fundo do coração, meu irmão, minha irmã, que esta pergunta de Jesus sobre a fé diz respeito à fé que alimenta a esperança de que a justiça será feita, de que o grito dos pobres, o grito dos excluídos, o grito dos injustiçados será escutado. Porque, de fato, Deus cumpre as suas promessas. E se Jesus disse que Deus fará justiça para contemplar os seus escolhidos, Jesus falou e Deus cumpre. Mas o nosso coração, diante das realidades do mundo, de tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanta injustiça, de tanta fome, de tanta desigualdade, de tanta corrupção, de tantas contradições inerentes à existência humana, a nossa fé, de fato,
pode falhar em alimentar a esperança. Cadê Deus? Por que Deus tarda tanto? Por que Deus não responde? Muitas e tantas vezes ouvimos este questionamento. Por isso, para que consigamos esperar a justiça de Deus, necessitamos alimentar a nossa fé, porque ela virá, ela já veio e ela vem. Mas sem fé profunda, sem intimidade profunda com Deus, nossa esperança pode vacilar diante da existência, diante das dores, diante das contradições. É necessário, lembrando o Papa Francisco, esperançar. É necessário, alimentados pela fé, transformar a nossa existência numa esperança ativa, numa esperança que não se canse de esperar, numa esperança que alimente a nossa existência, numa esperança que anime a nossa luta, numa esperança que nasce da fé, que não desista de esperar a justiça de Deus. Peçamos então neste domingo, meu irmão, minha irmã, a graça da fé, para que nela nossa esperança seja alimentada na espera ativa da justiça de Deus sobre a humanidade, atendendo, respondendo os mais necessitados, o seu povo, nos gritos que clamamos por ele. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.